Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, é hora de falar sobre política aqui nesse bloco do Jornal da Cidade. Ontem a Rádio Cidade recebeu a presença do Gilson Machado Neto, candidato ao Senado. Ele participou de uma sabatina no programa Manhã Cidade e a gente destacou um trecho da entrevista dele e acompanha agora. Rodrigo Melo diz: bom dia a todos. Candidato, está em crescimento no Brasil a adesão de energia solar. O governo federal deu prazo de 1 ano de subsídio. E o que pensa Gilson sobre esse tema? Eu acho que o mundo todo vai se livrar cada vez mais do combustível fóssil. Não apenas a energia solar, mas como também a energia do hidrogênio. Nós temos aqui na costa do Nordeste brasileiro, eu já tive acesso ao projeto do Ministério do Meio Ambiente, junto com o projeto do Ministério da Minas e Energia, do atual ministro Sarcida, e na época era o ministro Bento, que ficava inclusive no mesmo andar, no mesmo prédio do Ministério do Turismo, de transformar o Nordeste brasileiro um dos maiores polos de energia renováveis do mundo. Nós temos aqui o sol, e nós temos o vento, e nós temos água. Então a gente vê, inclusive água do mar também, que serve para fazer o hidrogênio. Então a gente vê que no contorno da bacia continental, que fica mais ou menos uns 30 a 40 quilômetros da costa do Nordeste brasileiro, será uma grande usina de energia. E isso daí vai ser energia limpa, energia que você consegue, e cada vez mais você vê as hélices, as pás, as torres de energia eólica subindo, a energia solar, cada vez mais as propriedades aumentando a quantidade e o custo da geração dela diminuindo com a tecnologia. Então eu não tenho dúvida que o Nordeste, sim, nós vamos ter os melhores dias das nossas vidas no segundo mandato. Já estamos com o Mário Flávio agora para comentar e trazer as novidades dos bastidores da política. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís. Bom dia, Rodrigo. Bom dia ao nosso ouvinte que está acompanhando aí o Jornal da Cidade. Então, Mário, a gente conferiu aí com o Gilson Machado Neto, né, ele falando sobre a utilização de fontes de energia para se livrar dos combustíveis fósseis. Essa é uma das propostas dele para se ele se eleger senador, né? É uma proposta interessante, viu, Laís? Por exemplo, a gente está aqui, é uma feira voltada para o rádio, televisão, com equipamentos, novas tecnologias, e no mesmo espaço aqui em São Paulo, né, ao lado tem uma feira de energia solar, uma coisa curiosa, né, que bate com a fala aí do candidato Gilson Machado. E é impressionante a quantidade de gente do Nordeste que está por aqui. O Nordeste hoje é talvez o maior produtor de energia solar do Brasil, né? E a gente percebe que essa é uma tendência muito grande, né, de investimentos. Você quando vem, por exemplo, para o Recife, né, de Caruaru, quando você passa por Gravatá, por essas cidades, Vitória, você já percebe um investimento muito alto de hotéis fazenda, né, das grandes propriedades, com esse tipo de energia solar, né, que é um tipo de energia aí que não utiliza mais os combustíveis fósseis. É uma ideia interessante. Eu acompanhei, né, a entrevista do Gilson Machado, mesmo aqui de longe. Depois cheguei com calma, assisti a entrevista toda, né, que foi com a Renata Torres e com o professor Marco Aurélio, e a gente já percebe, né, que o Gilson está deixando um pouco de lado aquele discurso mais ideológico, né, que ele tinha vinculado ao presidente Jair Bolsonaro. Claro, né, que o presidente ter citado ele no Jornal Nacional, o presidente ter chamado ele ministro padrão, era um desconhecido que fez um grande ministério, então isso ajuda muito Gilson Machado e fortalece essa história dele ter esse discurso mais ideologicamente alinhado com o Bolsonaro, mas a gente percebe que ele busca outras pautas mais técnicas, né? Ele levou ontem, digamos, muito papel em mãos, muitos dados para apresentar propostas, porque ele tem que furar a bolha, né? Ele já tem o voto do bolsonarista. Eu acredito que Gilson Machado vai chegar consolidado com o voto do bolsonarismo. Agora ele vai buscar aquele eleitor que está indeciso, porque o voto para o Senado, né, um voto, ele fica meio que por ali, o eleitor não sabe muito em quem votar, as pesquisas mostram isso, mas aí Gilson vai tentar furar essa bolha, né, já que os candidatos apresentaram nomes interessantes ao Senado, e ele já percebeu isso com a assessoria. E um detalhe, né, que quando saiu aí da Rádio Cidade, o candidato, ele foi até ao encontro do prefeito Rodrigo Pinheiro e anunciaram a vinda da Esquadrilha da Fumaça. Claro que Gilson Machado não tem cargo para estar anunciando vinda
de nenhuma situação do governo, mas ele aproveitou a situação, né, e fez um anúncio, disse que fez uma articulação aí com o Ministério, e ao lado dele estava o prefeito de Caruaru, Rodrigo, né, apesar de não ter ainda um posicionamento aberto, né, sobre quem ele apoia para a presidência da República, mas a gente lembra que em 2018 Rodrigo votou em Bolsonaro e nunca disse que não votaria mais, né, nem que não, ou que vota mais, enfim. Sempre essa dúvida, né, em quem vai ser o voto de Rodrigo Pinheiro, porque o PSDB apoia a Simone Tebet nacionalmente, mas pela agenda que ele cumpre aí com Gilson Machado e também pela recepção para Bolsonaro no São João, eu diria que mesmo que o prefeito não assumisse publicamente, ele tem uma tendência aí em votar, né, no atual presidente. E em governador ele vota em Raquel, né? A candidata dele ao governo é Raquel. Agora ao Senado, ele cumpriu essa agenda ontem. Talvez o pessoal não tenha gostado muito, porque Raquel tem o senador dela, que é o Guilherme Coelho. Pois é, já teve outros impasses, né? Nessa semana mesmo houveram encontros aí de Rodrigo com outros aliados que não são de Raquel, e a gente tem que avaliar isso aí no futuro para ver como é que fica a situação, a relação dos dois, né? Se isso pesa ou não, né, Mário? Olha, o que eu sei, Laís, é que existe um clima muito tenso pelo apoio do prefeito a Débora Almeida para a deputada estadual e da deputada e da Raquel Lira, né, candidata Raquel, ao Carlos Braga, que é deputado. Então, um governador apoia, a governadora, a candidata governadora apoia uma deputada aqui em Caruaru, um deputado, e o Rodrigo Pinheiro apoia outra. E nos bastidores existe uma guerra de nervos, né, para quem terá mais votos, né, ou quantos votos teriam a Débora Almeida, né, porque lembrando que Raquel apoiou Priscila Krause em 2018 e ela obteve mais de 7 mil votos, né, e nos bastidores, né, fica aquela pergunta: quantos votos Rodrigo Pinheiro, com a estrutura da máquina, vai dar a Débora Almeida, e quantos votos vai ter Carlos Braga, candidato de Raquel? Isso gerou até exoneração de ex-vereadores semana passada, essa semana também, um clima bastante tenso, né, entre os dois. E como você bem disse, a gente só vai saber mesmo, né, como vai ficar essa relação para valer de Rodrigo e Raquel quando acabar essa eleição, dependendo do resultado, né, de Raquel na eleição, como é que vai ser isso. Mas o certo é que hoje o clima entre os dois não é muito bom, não, principalmente por essa questão envolvendo aí esses apoios, né, para deputado, porque além de tudo, né, Laís, ontem saiu uma pesquisa, eu estava vendo hoje pela manhã com calma os números regionalizados, né, e Raquel, ela aqui no Agreste ela tá sendo muito bem intencionada de voto, mas ainda é bem aquém do que ela esperava, eu acho. Marília Reis dela nas 5 regiões, então se ela não tiver apoio total, é claro que esse racha aí, né, de ela apoiar um candidato a deputado e Rodrigo apoiar outro, é apenas a questão do legislativo. No executivo, né, todos que estão apoiando aí, tanto Débora Almeida quanto Carlos Braga, estão fechados com Raquel, né, então ela vai ter que ter uma força-tarefa muito grande aí para ter uma votação boa em Caruaru, para também se colocar no meio, né, no jogo. Apesar de não ser mais prefeita, eu tive tantos votos aqui, eu dei tantos votos a Débora Almeida, Daniel Coelho, que é meu candidato a deputado federal, teve tantos votos. Então essa eleição, ela em Caruaru, ela tem outro contexto para Raquel, e isso vai pesar muito quando acabar, para ver como é que vai ficar essa relação dos dois, que apesar de eles aparecerem juntos, essa semana apareceram, mas a gente sabe que nos bastidores é uma relação muito tensa, principalmente entre vereadores, ex-vereadores e por aí vai. Ô Mari, você falou aí, citou a pesquisa, e Marília continua aparecendo em primeiro nessa pesquisa de intenção de votos, né? Repete, por favor, a você pergunta. Falou aí sobre a pesquisa, citou, e Marília continua aparecendo, figurando em primeiro lugar nessa pesquisa de intenção de votos. Ela pontua muito bem, né? Já tá ficou na margem, se flutuou na margem de erro, né? Apareceu com 37, na outra ela apareceu com 34, então não teve nenhuma novidade com relação a números, mas mostra ela consolidada. E o que é muito bom para Marília é que a pesquisa estratificada por regiões
a pesquisa do Instituto Conectar, que foi divulgada pelo blog de Jamildo, né, ela traz Marília Reis liderando em todas as 5 regiões do estado. Ela lidera muito bem na região metropolitana, ela lidera no Agreste, aqui, que é o Reduto de Raquel, ela lidera na Zona da Mata, e ela lidera também no Recife, e ela lidera no Sertão. Agora, claro, né, a gente vê um excelente desempenho de Miguel Coelho no Sertão. Ele aparece com 25% em segundo, mas um péssimo desempenho dele quando a indicação de voto é Agreste ou Sertão de Pernambuco. O mesmo, numa proporção menor, vale para Raquel no Agreste, mas ela não pontua muito bem na região metropolitana e no Sertão, mas pontua bem na Zona da Mata. E a grande esperança de Anderson Ferreira, né, que é a região metropolitana e o Recife. Ele aparece muito bem nesses 2 locais que tem muitos votos, né, a região metropolitana e na própria capital. Ele aparece em segundo lugar, né, com mais de 20%, então ele vai ter que correr atrás de votos no Agreste e nas outras regiões, porque vai ser decisivo. O Agreste vai ser decisivo aí para quem vai levar para o segundo turno. Então, Anderson não vem cumprindo muitas agendas aqui pelo Agreste, por Caruaru, né? Faltou entrevistas, faltou o debate da Rádio Cidade também. Então, eu acredito que eles devem voltar um pouco mais essa campanha. Afinal, o voto bolsonarista é muito forte aqui, né? Bolsonaro teve mais ou menos 40% dos votos da região Agreste na eleição de 2018. Então, se ele mantiver isso para um segundo turno, no primeiro turno já pode ser essencial aí para o Anderson ir ao segundo turno, já que nessa pesquisa aí mostrou que ele está pontuando bem aí nessa questão envolvendo na região metropolitana. E Laís, para a gente encerrar aqui nosso comentário, né, hoje a gente teria a entrevista com o André de Paula, mas ele participou de um comício ontem à noite lá em Petrolina, não conseguiu chegar a tempo, então a entrevista com o André de Paula será na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Amanhã esteve Jacinto encerrando esse bloco dos candidatos ao Senado, e às 11 horas o professor Marco Aurélio recebe no Cidade Entrevista, né, o Carlos Braga, que é candidato a deputado estadual, inclusive desse imbróglio que a gente falou aí, né, envolvendo Raquel e Rodrigo. Carlos Braga é candidato apoiado por Raquel Lira, que foi secretário dela, inclusive estudou com Raquel, é amigo de longas datas de Raquel. E a grande expectativa no meio político hoje é a entrevista do ex-presidente Lula no Jornal Nacional. Inclusive ontem, né, Lula nem sequer cumpriu a agenda política para se preparar para essa entrevista. Então, assim como fez Bolsonaro na última segunda, é um clima de guerra, né, que o pessoal vai lá pela delicada relação que tem, né, o PT com a Globo, né, o William Bonner também, o próprio o ex-presidente Lula já fez várias citações dizendo que exige um pedido de retratação da Globo, e a expectativa é como vai ser essa condução dessa entrevista hoje, já que houve muita crítica de bolsonaristas à conduta de William Bonner e de Renata Vasconcelos com relação à entrevista de Bolsonaro. Já disseram que eles aliviaram com o Ciro Gomes, já o pessoal de oposição diz o contrário, e vamos saber como é que vão se comportar hoje bolsonaristas que criticaram os 2 apresentadores e petistas que elogiaram os 2, né? Se o jogo não vai virar, né, quem elogiou hoje vai criticar e quem criticou hoje vai elogiar. Como vai ser essa entrevista hoje? É muito grande a expectativa no meio, e amanhã a gente comenta, né, faz a avaliação sobre essa entrevista que vai acontecer logo mais à noite. Perfeito, Mário. Muito obrigada, viu? A gente se encontra amanhã. Tá certo, obrigado Laís, obrigado Rodrigo, obrigado nosso ouvinte. Amanhã estaremos juntos aqui batendo um papo de novo, analisando a política, né, essa entrevista e outros assuntos, né, porque as pautas elas vão acontecendo durante o dia, candidato alfinetando outro e por aí vai. A gente vai trazendo as novidades aqui para o nosso ouvinte e, claro, nosso eleitor que espera para a gente sempre tomar esse cafezinho de segunda a sexta-feira. Excelente quinta para vocês e até lá. Então tá aí, esse foi o cafezinho de hoje com Mário Flávio. Já estamos